talvez alguns caiam. Pronto. Se vocês caírem, voltam, tá bom? Começou. Vai lá, Lu. Então, vamos dar início, então, à atividade de hoje do Movai. Para quem não participou ainda, o Movai é um projeto do Instituto de Biociências, que tem por objetivo acolher e integrar os alunos do primeiro ano. Esse projeto acontece desde o ano passado, mas durante o ano passado os encontros eram presenciais, e este ano, em função da suspensão das atividades presenciais, os encontros foram, né, então, transformados em encontros virtuais, mas a proposta se manteve, né, enquanto objetivo da proposta, que é reunir os alunos, trazer temas para discussão, para reflexão. Então, são temas bem variados, e nós temos nos reunidos todas as quintas-feiras, das 5h30 às 7h. A partir da semana que vem, a proposta é que a gente alterne para quarta, né, Cíntia? Mude o dia para quarta-feira, às 5h, é isso? Essa é a ideia, né? Mas a gente vai divulgar certinho. Então, eu agradeço a participação de todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem a presença da professora Renata e do Matheus. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para eles, né? Eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou a Luciana, sou coordenadora do projeto, sou do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação. E o Movai é composto por um grupo grande de professores e também de estudantes, né, de diferentes anos, representando diferentes grupos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra à professora Cíntia e depois aos alunos do Movai para uma breve apresentação. Daí a professora Cíntia faz a apresentação dos nossos convidados de hoje e nós damos início, tá bom? Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Antes de fazer a apresentação e de continuar, queria só agradecer rapidinho a Renata e o Matheus por aceitar o convite, dar boas-vindas a todos os alunos que estão aqui. Espero que vocês aproveitem a atividade de hoje. E eu vou abrir primeiro, então, para a apresentação dos integrantes do grupo Movai. Quem tiver aí, quiser abrir o microfone, escrever no chat. Boa tarde, gente. Eu sou a Larissa, sou segunda ano de biomédica e eu espero que vocês aproveitem nossa atividade e voltem mais vezes. A Laila escreveu aqui no chat. Meu nome é Laila, sou do segundo ano da Biomédia, aproveitem a atividade. Não sei, alguns integrantes falaram que hoje não iam poder participar, não sei se tem mais alguém. Mais alguém do grupo? Acho que não. Então eu vou. Eu sou a Giovana. Escreveu também no chat. Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Jonathan, sou do terceiro ano da Bionoturna, sou representante do PET no Movai. Sejam bem-vindos. Giovana, pode falar agora. Desculpa. Eu sou a Giovana, do segundo ano de Biomedicina. E eu espero que vocês aproveitem mais esse encontro de quinta-feira e que estejam nos outros conosco. Mais alguém? Vou seguir então. Bom, então eu vou apresentar nossos convidados de hoje. Agradeço novamente a participação de vocês, ter aceitado o nosso convite. A professora doutora Renata Maria Zanardo Romagnoli é pedagoga do Núcleo de Apoio Pedagógico do NAP, da Faculdade de Medicina de Botucatu, é mestre e doutora em saúde coletiva pela FMB, da Unesp, atua no ensino na área da saúde há 17 anos.
E daí tem alguns temas que ela desenvolve principalmente aí, que é o desenvolvimento docente, educação médica, educação interprofissional e interação comunidade-universidade. E o Matheus Belin, Matheus Antônio Filiol Belin, é graduando, na verdade, em nutrição pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Botucatu. Está no último ano, né, Matheus? Ele fez, em 2019, intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal, e na Universidade de Regina, no Canadá. Realiza atividades de pesquisa no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, com foco na determinação de compostos bioativos e capacidade antioxidante de alimentos e bebidas. Como atividade de extensão, participa da Liga do Rim e da Hipertensão Arterial, da Faculdade de Medicina de Botucatu, como ligante e coordenador de pesquisa. Quero que vocês fiquem à vontade, e se vocês quiserem complementar a apresentação, por favor, também fiquem à vontade. Quer falar, professora? O que eu falo? Posso começar? Estou com você, Beleza. Matheus. Faça as honras, Matheus. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu abrir minha apresentação. Estou um pouco perdido. Como a professora Cíntia falou, estou no 6º ano de nutrição agora. Por causa do intercâmbio, eu demorei um aninho a mais aí, mas valeu a pena. Gostaria de agradecer muito ao convite de vocês e espero que eu possa contribuir bastante e ajudar nesse momento. Hoje é um dia complicado, a gente aí que está envolvido com Botucatu de alguma maneira. Só tá legal o áudio, gente? Tá sim, Matheus. Tá ótimo, Matheus. Eu vou deixar a apresentação aberta inteira aqui, então, se acaso alguém tiver alguma dúvida, pode parar, pode abrir o microfone, por gentileza, porque eu não vou estar conseguindo ver o chat, tá bom? Já é um dia, como eu estava falando, um dia complicado, porque a gente está envolvido de alguma maneira com Botucatu. A gente estava pensando, até mandei uma mensagem para a professora Cintia, para a professora Renata, perguntando se a gente realmente fazia isso hoje, e a gente optou por fazer, porque é uma maneira, talvez, de tentar melhorar esse dia, quem sabe, e como semana que vem já vão começar algumas atividades remotas também, já vão retornar para alguns cursos, a gente acredita que essa apresentação vai ajudar bastante vocês. Então, vamos lá. Então, hoje a gente veio apresentar para vocês os 7 passos que vão melhorar o seu ensino remoto na graduação. Então, um pouco de tema de organização de tempo e dicas para o estudo remoto. Beleza? O que a gente pensou para hoje? 7 passos. Então, nós organizamos 7 passos. Dentro desses 7 passos, eu vou falar os 3 primeiros. Beleza? Antes de falar quais são esses 3 passos que eu quero passar para vocês hoje, quero falar um pouquinho sobre o que não fazer. Sempre quando eu parar de falar, porque eu tô tomando água, tá, gente? Só um minutinho. Uma dorzinha de garganta, às vezes dá uma secada e a água ajuda. Então, vamos lá. O que não fazer? Primeira coisa, estudar sem foco. O que é estudar sem foco? Sabe quando você sai da aula e parece que você não prestou atenção em nada, parece que você nunca esteve naquele lugar, ou quando você está estudando na sua casa, lê várias vezes o mesmo texto, lê, parece que não leu nenhuma vez. Isso, basicamente, quando acontece isso, pode ser que você esteja estudando sem foco. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente não quer fazer. Outra coisa, o que não fazer? Na minha opinião, claro, isso aqui é um bate-papo, então eu estou dando o que eu penso para vocês, beleza? E o segundo passo, o que não fazer? Segunda coisa, estudar sem planejamento. O que é estudar sem planejamento? Estudando de qualquer jeito, assim, um dia eu estudo, outro dia eu não estudo. Às vezes eu estudo no dia depois da aula, às vezes eu estudo no dia antes da prova. Às vezes eu estudo, sei lá, de manhã, às vezes eu estudo à noite. Meio que não tem um planejamento, assim, não tem uma determinação do melhor horário, do melhor ambiente. Vai na hora que dá, de qualquer jeito, e isso, às vezes, o que acontece quando a gente faz isso? Muitas vezes, a gente volta para a primeira linha ali do que não fazer. A gente acaba gastando o nosso tempo fazendo isso, estudando, sei lá, de uma maneira, assim, como é que eu posso dizer? Sem um planejamento, realmente. Isso pode gerar com que a gente faça um estudo sem foco também. Então, acaba... Essas duas coisas não são legais, tá, gente? Ao meu ver, estudar sem foco, estudar sem planejamento, são um pouco contraprodutivos. Beleza, já sei que não quero estudar sem foco, não quero estudar sem planejamento. Mas como que eu vou resolver esse problema? E hoje eu vou passar um método para vocês. Esse método, além de ajudar vocês a ter foco e ajudar no planejamento de vocês, também vai ajudar vocês a estudar mais em menos tempo.
Interessante? Beleza. E o que é esse método? Vou apresentar para vocês. Método. Agora eu vou apresentar para vocês ele. O método ele. Lembra disso? Ele. E-L-E. Ele. Nessa hora, na cabecinha de todos vocês, ele. O que é o método ele? O método ele é composto por 3 passos, e são justamente os 3 passos que eu vou falar para vocês hoje. O passo 1 é o E, que vai levar para o passo 2, que é o L, e finalmente o passo 3, que é o outro E. Perfeito? Uma pausinha para a água. Deixar aberta a garrafa e não perco tempo para isso. Deixar no cantinho aqui. Pronto. Então, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo desse método, Matheus? O que é esse E? Esse E é o E de escrever. Escrever. Vou até anotar aqui na minha planilha. Escrever. Escrever o quê? A gente está na sala de aula, essa nossa conversa hoje é sobre estudo remoto. Então, uma atividade de didática que você estiver tendo, uma aula, uma palestra, às vezes até uma gravação, o primeiro passo que eu recomendo você fazer é escrever. Escrever o quê? O que a pessoa que estiver dando essa aula, que estiver batendo esse papo com você, está falando. Geralmente, quem vai estar fazendo isso vai ser o professor. E por que escrever o que o professor está falando? Por que escrever o que ele está falando ou ela está falando? Porque muitas vezes o professor já estudou aquele assunto. Às vezes a gente está tendo aula de anatomia e é um assunto gigantesco. Então o professor já estudou aquilo, ele leu o livro, ele tentou mastigar bastante o assunto e passar para a gente, aluno, realmente só aquilo que importa. Então tudo que ele estiver falando, vai lá e escreve. Isso vai ajudar no quê? Por que fazer isso? Por que fazer esse primeiro passo? Quando a gente está escrevendo, 60% do que a gente escreve já fica mais fixado na nossa cabeça. Se você não entendeu alguma coisa que você está escrevendo, levanta a mão, já pergunta. Se não for uma aula ao vivo, já escreve ali, marca um asterisco, já fala dúvida, não entendi, alguma coisa desse tipo. Uma coisa também que é muito boa é que aquilo já está escrito. Você já está escrito, então depois quando você precisar voltar a ver aquilo de novo, já está lá. Você não precisa ir lá de novo assistir a aula, você não precisa ir lá perguntar alguma coisa, já está escrito. Beleza. Primeiro passo, escrever. A gente tem que fazer o primeiro passo, senão não tem como chegar no segundo. Mas qual que é o segundo passo? Qual que é esse L? Primeiro passo, escrever. Segundo passo, ler. Ler o quê? Que a gente acabou de escrever. Para que fazer essa leitura que a gente acabou de escrever? Quando a gente for realizar a leitura desse material que a gente anotou, que o professor passou para a gente, já bem mastigadinho ali o que a gente precisa saber, quando a gente estiver lendo, a gente já vai fixar novamente o que a gente está lendo. Então, o processo de leitura vai ser importante para ver se a gente conseguiu realmente entender o passo a passo daquilo, quais são os princípios. Às vezes você está na aula, você anota tudo que o professor fala, ou você vê o professor falando alguma coisa, quando você vai ler o slide dele, quando você vai ler aquilo que você anotou, aquilo não faz muito sentido. Pum, uma dúvida? Já marca ali, asterisco de novo. Escreve dúvida, como nesse momento de atividades remotas, já manda um e-mail para o professor, já prepara, se estiver usando o Classroom, pode colocar na parte de dúvidas. Se não tiver a fim de mandar um e-mail, pode se preparar para deixar aquilo para a próxima aula. Então já marca ali, qual é a minha dúvida? Não entendi isso, isso e isso. Não entendi o mecanismo, não ficou claro para mim. Pronto. Na próxima aula, que você chegar e perguntar aquilo ao professor, o professor vai ficar numa felicidade, você não vai nem acreditar. Ele vai falar, nossa, esse aluno realmente está interessado, está buscando. Sempre quando eu mandava e-mail para o professor, às vezes eu costumava ler de final de semana, que eu tinha escrito durante a semana. E sempre quando eu mandava e-mail para o professor ficava super feliz que eu estava estudando, que eu estava interessado naquele assunto. E não só pela felicidade deles, né? Claro que é legal quando o professor fica feliz, quando o professor vê que a gente está se dedicando. Mas também é muito bom para o nosso aprendizado isso. Então, segundo passo, ler. Beleza, fiz o primeiro passo. Fiz o segundo passo. Até esse momento, tudo já tem que estar fazendo sentido na sua cabeça. Se alguma coisa não está fazendo sentido, marca lá a dúvida e pergunta ao professor. E aí já tem um porquê, assim, de por que não fazer isso um dia antes da prova. Pode ser que você não entenda quase nada do que está lá. Pode ser que você tenha muitas dúvidas. Aí, de última hora, na última correria, você vai mandar, sei lá, 20 dúvidas pro professor. Pode ser que não dê tempo de ele responder naquele dia. Então, não dê chance. Esse é um risco que a gente não precisa correr. E é muito mais difícil quando a gente deixa para estudar tudo na última hora.
Então, vai seguindo esse passo. Escreveu, leu. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? É a prova real do aprendizado, a prova real se você está preparado para falar aquilo. Que é o quê? Explicar ou ensinar. Você pode tentar explicar aquele assunto para alguma pessoa próxima de você. Você pode tentar explicar aquilo para sua mãe. Você pode tentar explicar aquilo para a parede. Você pode tentar explicar aquilo como se você estivesse respondendo uma questão da prova. Então, nossa, o que será que o professor vai perguntar? Será que eu consigo explicar? Vai lá, relata tudo que você acha que seria importante para aquela questão. E por que é importante a gente tentar ensinar alguém, a gente tentar explicar alguém? Bom, já existem estudos falando que essa é a melhor maneira de aprender. Se vocês ainda não fizeram isso, façam. Quando a gente ensina, quando a gente explica, parece que aquilo fixa muito melhor. E por que fixa muito melhor? Porque o nosso cérebro ele já cria quais são os mecanismos para tornar aquilo que a gente está estudando entendível. Entendível, perdão. Para tornar aquilo entendível. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, às vezes, na prova. De professor chegar para mim e falar, ó, eu sei que você sabe isso aqui, mas do jeito que você escreveu aqui, eu não posso considerar certo. Porque está meio sem sentido. Se você faz isso, de tentar ensinar, de tentar explicar aquilo para alguém, você meio que já corre menos risco disso acontecer. Porque você já ensinou aquilo, você já tentou fazer aquilo ser entendido de uma maneira lógica. Uma coisa legal também que eu sempre fazia, às vezes reuni com algum colega de turma que estava estudando para a mesma prova, estava estudando o mesmo assunto, e os dois tentavam explicar um para o outro. O que era bom? Às vezes eu tentando explicar para outra pessoa, clareava o raciocínio dela, ajudava ela no raciocínio, e às vezes uma coisa que acontecia também, que quando eu escutava a explicação dela também, isso também acontecia, uma coisa que às vezes acontecia, eu estava explicando e a pessoa detectava alguma falha no meu raciocínio, que para mim aquilo estava super claro, mas na cabeça dela não fazia nenhum sentido. Aí eu parava e via, putz, realmente, se a pessoa que está estudando para a mesma prova que eu, não tem a mínima noção do que eu estou falando, não está fazendo sentido para ela que eu estou explicando, isso não está sendo entendido de uma maneira lógica, então eu tenho que pensar numa maneira melhor de explicar isso, para que isso seja entendido. Beleza? Se você conseguiu ensinar isso para alguém, se você conseguiu explicar isso para alguém, pode ir para a prova com confiança, pode seguir sua carreira com confiança, que você está sabendo aquele assunto. Pode ser que chegue na prova, chegue aí no momento de avaliação, e você erre. Pode ser que você não acerte uma questão, só um minutinho. Pode ser que você não acerte a resposta da questão, pode ser que você erre. Só que o que é muito mais importante do que tirar uma nota, por exemplo? É o seu aprendizado. Então, se você realmente seguiu o método seguiu os 3 passos, tudo que o professor falou, eu escrevi. Depois eu li aquilo, tudo fez sentido. E eu consegui explicar para alguém, realmente é aquilo que você pensa sobre aquele assunto. E se você escreve isso na prova e no final está errado, você vai querer saber, meu Deus, por que isso está errado? Para mim está tudo certo, tudo fez sentido. E você vai lá e pergunta para o professor, com humildade, claro, sem briga, com respeito. Professor, eu não entendi só o que está errado aqui, eu não estou pedindo nota, não estou pedindo nada, só quero realmente saber o que aconteceu aqui, que para mim está tudo certo isso aqui, então eu queria saber o que está errado. E quando o professor te explica, e você consegue entender o que realmente estava errado, você fala, nossa, faz sentido. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. E aquilo fixa na tua cabeça de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Não, nunca é uma palavra forte, né? Mas pode ser que aquilo lá seja a coisa que você mais lembre daquela prova. Então, a gente conseguiu realmente fixar o aprendizado ali, que é muito mais importante do que tirar uma nota, por exemplo. Matheus, tem uma perguntinha. Uhum. Quando eu tento escrever junto com o professor, acabo não prestando atenção no que ele fala, porque o meu foco vai para a escrita. Uhum. Aí, como eu faço? Escrever depois dá na mesma? Uhum. Assim, por que eu não gosto de escrever depois? Porque às vezes tinha gente que eu já vi que às vezes gravava o áudio do professor falando, depois escrevia. Porque para mim, né, no meu caso, era um pouco contraprodutivo, por quê? Porque daí eu não estava estudando mais em menos tempo. Eu estava tendo a aula, depois eu voltava naquele assunto para estudar aquilo de novo. Então meio que eu tinha que, às vezes se eu fosse escutar um áudio de alguém, eu teria que escutar o áudio de novo. Então, em vez de eu estudar mais em menos tempo, eu estava estudando mais em mais tempo. Nesse caso, é um caso diferente. Sim, óbvio, cada pessoa é uma. Então pode ser que o que eu estou falando aqui hoje para vocês não vai funcionar para vocês, mas como que vocês vão saber? Só depois que vocês tentarem, só depois que vocês fizerem. O que eu faria nesse caso? Tentaria, eu vejo muitas pessoas fazendo. Às vezes a pessoa não escreve tudo que o professor fala. Isso funciona muito bem para mim.
porque eu não consigo entender certinho o raciocínio do professor, e eu sei que é aquele raciocínio que ele quer que eu grave. Então, isso me ajuda muito. Mas algumas pessoas realmente têm essa dificuldade, tipo, se eu escrever tudo, eu não consigo focar, eu não consigo escutar, eu não consigo prestar atenção no que ele está falando. Eu consigo fazer isso, mas para quem não consegue, o que eu recomendo que faça? Marque palavras-chave, pode ser que você já esteja fazendo isso. Mas então marque palavras-chave que você sabe que vão fazer sentido na sua cabeça depois, entendeu? Eu gosto de marcar tudo, tipo, todas as palavras mesmo, porque às vezes pode ser que depois eu me confunda, mas isso é uma particularidade minha. Tem gente que eu vejo que faz isso, funciona muito bem, tem gente que eu vejo que não faz isso, por exemplo, isso que eu estou falando agora, que segue esse tipo de estratégia de marcar palavras-chave, que na cabeça dela aquilo já está fazendo sentido. Pode ser que isso funcione muito bem para você, porque se você consegue já prestar atenção e gravar o que o professor está te falando, se você marcar só uma palavrinha-chave ali, uma ou outra, né? Uma que leve para outra, que leve para outra, que leve para outra, você já vai entender o que o professor está querendo te falar. E claro, às vezes não entendi, levanta a mão, pergunta. Depois eu fui ler, não entendi, manda um e-mail para o professor, entre em contato com ele, pergunta na próxima aula. Eu acredito que essa estratégia das palavras-chave também possa ajudar bastante nesse caso. Consegui responder? Sim, sim. Obrigada, Matheus. Nada. Bom, então, como fazer para ter um pouco mais de foco e um pouco mais de planejamento? Quando você estiver na aula, foco na aula. Não falte da aula, não fique saindo da aula. Como a gente está agora nesse momento de atividades remotas, prepare um ambiente legal, um ambiente tranquilo. O melhor ambiente que você pode preparar, eu sei que nem toda casa às vezes tem a mesma estrutura, sei que às vezes é complicado, mas pensa qual é o melhor lugar possível que eu posso ficar hoje. E tenta ir para aquele lugar. Quando você está na aula, foco 100% na aula. Eu não consigo focar. O que eu posso fazer para tentar focar? Essa é uma estratégia que eu uso para focar. Escrever tudo que a pessoa está falando. Tudo que o professor está falando, tudo que, às vezes, a pessoa do vídeo do YouTube que eu estou vendo está falando, eu vou escrevendo. Porque isso me ajuda muito a focar na aula. Porque se eu não estou escrevendo, não estou prestando atenção 100% naquilo, eu também fico disperso, sabe? Eu presto atenção em detalhe, eu presto atenção em alguma coisa atrás. Existem estratégias aí que podem ajudar, mas cada pessoa é única. Então, às vezes, uma coisa que vai ajudar, no meu caso, vai te atrapalhar. Então, quando estiver na aula, anota tudo que o professor está falando. Isso vai ser sua meta de aula. Isso vai te ajudar a estudar mais em menos tempo. Por que vai te ajudar a estudar mais em menos tempo? Porque se você realmente prestar atenção na aula, naquele momento, tiver com foco 100% ali, anotando tudo, anotando palavras-chave, nesse caso, que vão te fazer lembrar daquela sequência lógica depois, você meio que já estudou aquilo. Você não vai sair da aula perdido, você não vai ter que depois procurar um vídeo no YouTube sobre o mesmo assunto, você não vai ficar perdido em relação a esse assunto. Pode ser que você não entenda alguma coisa, mas tipo, você já está na aula, pensa, eu estou na aula, esse é o momento de otimizar o meu aprendizado. Nesse momento, todas as dúvidas que eu tiver, eu posso perguntar para o professor, se caso for uma gravação, já posso marcar ali no meu caderno. Então, pensa o seguinte, para estudar mais em menos tempo, pensa, enquanto eu estou na aula, eu já estou estudando. Isso aqui é meu estudo. Beleza? Depois da aula, segundo passo, esse seria um pouco do planejamento. Lê aquilo que você escreveu no próximo dia ou no próximo final de semana. Vê o que fica melhor para encaixar na tua rotina. No meu caso, era o final de semana. Por quê? E por que eu falo também desse método de estudar mais em menos tempo? Eu consegui tirar bastante nota boa, consegui ter uma nota bem legal, mas eu não tinha muito tempo para estudar. Foi por causa disso que eu comecei a utilizar esse método. Eu ficava o dia inteiro no estágio, fazia projeto de extensão também, era tudo uma loucura, e não que agora não esteja sendo, mas eu tinha que otimizar ao máximo o meu tempo para estudar e para conseguir formatar bem a minha base, que é o ensino, conseguir realmente aprender aquele assunto. Então, eu comecei a utilizar esse método para isso e deu super bem. As pessoas que eu conheço que fizeram também foi super legal. Beleza, escreveu tudo que está na aula. Vamos ler aquilo que a gente escreveu no próximo dia ou no próximo final de semana. Por que no próximo dia ou no próximo final de semana? Aquilo está fresco na sua cabeça ainda. Uma coisa que aconteceu muito comigo. Para eu conseguir anotar tudo que o professor fala, eu tinha que anotar muito rápido. E minha letra saía horrível. Horrível mesmo, assim. A nível de... a ponto de passar um mês eu não sabia o que está escrito lá. Então, no próximo dia ou no próximo final de semana, eu tinha que ler aquilo, já corrigia a minha letra e já ia fixando, já ia entendendo tudo o que estava naquele assunto. Beleza, como eu falei, esses 2 passos já tem que estar sabendo tudo o que está acontecendo. Se tem alguma falha, a gente não tem problema perguntar. Professor, quem está aí, os professores depois podem falar, mas o professor ama ser perguntado. Isso mostra que o aluno está interessado na aula, está querendo aprender. Então, e o professor é para isso que ele trabalha, gente. O professor gosta de ensinar, ama ensinar. Claro que cada caso é um caso.
Mas o professor de verdade, o professor que gosta do que faz, ele gosta de transmitir, de formar o conhecimento junto com os alunos. Então, não tenham vergonha de perguntar. Não existe pergunta burra. Na verdade, existe pergunta burra sim, viu? A pergunta burra é aquela pergunta que não é feita, é a pergunta que não é perguntada. Porque você está escolhendo não saber aquele assunto. Não tem problema não saber daquilo. O problema é você escolher não saber. Você tem uma dúvida e não pergunta, eu estou escolhendo não saber. Aí sim, ao meu ver, você está deixando de ser inteligente, você está deixando de aprender aquilo. Perfeito. Último passo, prova real. Ensinar a explicar para alguém. Você pode tentar utilizar a melhor maneira para você, né? Claro, às vezes para um colega, às vezes para a parede, para o espelho, pensar como se eu estivesse respondendo uma questão na prova. E para consolidar realmente, para fechar esse conhecimento, esse aprendizado, fazer essa prova real. E você pode fazer isso sempre que depois que você lê, ou um período antes da prova, que era o que eu fazia no meu caso. Então, um dia antes, eu só estudava para a prova, realmente, para a prova, estudo para a prova um dia antes. E como é que eu fazia? Às vezes eu só, depois que eu lia o caderno, né, sempre quando eu ia lendo, eu ia meio que formando conhecimento daquilo, Eu só lia o que estava escrito e ia para a prova. E, ia muito bem. Por quê? Porque aquele conhecimento já estava formatado na minha cabeça, eu só lia para relembrar, entendeu? Porque eu já tinha aprendido isso antes, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Ao longo de cada aula que eu tinha escrito, que eu tinha lido no outro dia, já formatava o conhecimento daquilo. Então, eu só lia o caderno para lembrar aquele assunto. Aquilo voltava para minha cabeça, ficava bem claro ali na mente, no outro dia, era só ir bem na prova, era só ir para cima, a gente já está com o conhecimento formado, e aí tenha confiança, gente. Se você estudou, se você leu, se você escreveu, leu, e explicou isso para alguém, vai para a prova com confiança, não vai para a prova com medo de errar. Senão acontece aquilo, já aconteceu comigo também. Li a questão, essa aqui, a resposta é C. Na hora que eu leio, eu penso que a resposta é C. Eu avalio todas e penso que a resposta é C. Depois eu começo. Nossa, mas será que era C mesmo? Será que era C ou será que era B? Começo a ler a C e a B, a C e a B. Na hora que eu vejo, já estou pensando que é a A. Que eu tinha certeza que estava errado. Já estou pensando na A. Aí eu vou lá, nossa, acho que era A, né? Vou lá, marco A. Depois eu entrego a prova, o professor me volta, me entrega a prova de novo. Eu vejo que a resposta certa era C, que eu tinha marcado desde o início. E toda essa loucura, essa causação que eu fiz em cima das outras questões foi à toa. Eu gastei tempo da prova, podia estar pensando em outras questões, gastei energia que eu podia utilizar para pensar em outras questões. Isso por causa de uma falta de autoconfiança em relação à resposta que eu pensei que fosse certa de primeira, beleza? Então, você está com o conhecimento formatado ali, conseguiu ensinar a explicar para alguém, vai para a prova com confiança, gente. Se errar, acontece. O importante é você aprender. A nota é importante, sim. Mas se você fizer isso, você vai tirar nota boa. Pode ficar tranquilo. Isso vai te ajudar a estudar mais em menos tempo. Depois disso, consistência, gente. Às vezes no começo não vai ser fácil. Às vezes você não tem o costume de fazer isso. Então pode ser que na primeira semana, na segunda semana seja um pouco difícil. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer isso, não foi fácil, mas me ajudou muito. E aí, cada dia que foi passando, eu fui dando o melhor de mim e fui aprendendo. Dando o melhor de mim, fui aprendendo. E cada aula também é uma aula. Existem aulas que são realmente mais de conversação, que não tem muito sentido você ficar anotando aí, é uma coisa mais participativa. Cada caso é um caso. Mas isso é importante, consistência, gente. Esse daqui que eu tô falando para vocês é o básico. Faz o básico bem feito por um longo período de tempo. Você vai melhorar muito nisso. Vai conseguir. Aproveita para fazer isso agora nesse momento de. Eu não acho, certeza que ela tá fazendo outra coisa. Perdão. Alguém entrou? Acho que tem microfone aberto, por favor. Quem tiver com o microfone aberto, não for fazer pergunta, desliga. Bom, vamos lá então. Se tiver pergunta, a gente pode ir fazendo, viu? Não tenha medo, não. E aqui realmente é um bate-papo, tá? Eu estou longe de ser o dono da verdade, eu sou um aluno aqui como todos nós. E vamos debater para tentar melhorar esse nosso conhecimento. Tá bom? Então, consistência. Fazer isso sempre. Ver qual que é o melhor dia para você. Testa qual que é o melhor método de anotar, se é realmente anotar tudo ou se é anotar palavras-chave. Tenta fazer por 1, 2 semanas, um mês, vê qual foi o resultado disso. Vê se você está conseguindo, às vezes, formatar melhor o seu conhecimento, quem sabe tirar uma nota melhor, estudar mais em menos tempo. Então, eu estou estudando só no período da aula. No outro dia, ou no final de semana, eu li o que eu escrevi. Gente, se você leu o que você estudou no dia anterior, é coisa de 10, 15 minutos, entendeu? Então, olha só, você teve tempo de aula, você vai ter de qualquer jeito. Se você não prestar atenção, você vai ter aula do mesmo jeito. Esse tempo vai passar do mesmo jeito. E consegui prestar atenção na aula, anotei tudo. Li aquilo no outro dia, mais 15 minutinhos, consegui explicar para alguém, já está feito. Sem segredo. E veja qual que é o melhor método para você, o que funciona melhor para você.
Mas tenta isso antes, gente. Ó, o que é isso aqui? Testa. Antes de falar que não dá, testa. Enquanto vocês estiverem estudando, nesse caso tiver um estudo um pouco mais denso, um pouco mais complicado, tente fazer uma pausa de hora em hora, levanta, vai ao banheiro, toma um banho de água, dá uma caminhadinha pequena. E por que isso pode ser legal? Por que pode ser importante? Quando a gente levanta, faz outra coisa e volta, eu uso muito isso às vezes quando é uma prova mais complicada, uma prova mais densa, às vezes quando eu estava no vestibular, também usei bastante isso, ou algum teste, realmente, algum concurso, assim, esse tipo, uma prova de residência no futuro. Por que eu faço isso? Porque quando eu volto e sento, parece que eu acabei de começar a prova, parece que eu acabei de começar o assunto, isso parece pro meu cérebro, parece pro meu corpo, então eu tô com muita energia de novo, sabe? Às vezes você fica, 3 horas fazendo a mesma coisa, isso vai até, para os professores que... Perdão, alguém entrou? Tem uma questão, Matheus. Pode falar. Eu vou ler porque está no chat, tá bom? Tá ótimo. É a Ana que está falando. Marcelo perguntou, Matheus, você tem alguma dica para conseguir se manter focado durante a aula toda? Às vezes a aula é muito comprida. Sim, no começo estou na fúria, mas no final não consigo mais. Isso é uma crítica que eu tenho. Eu gosto muito da faculdade, gosto muito do ensino, gosto muito dos professores, mas eu sei também que isso não é legal para os professores. É muito complicado para um professor ter que ficar 4 horas, às vezes, dando aula seguida. E uma coisa que eu vi o professor fazendo que me ajudou muito era quando ele tentava dar, às vezes, 3 intervalos durante a aula. Isso pode ser até uma sugestão que a gente pode levar para os professores. Então, professor, a gente está no começo da aula aqui, está rendendo bem, a gente está conseguindo fixar bastante conhecimento. Mas passou da primeira hora, a gente não está mais conseguindo pegar legal. E geralmente é o que acontece. Então, e se a gente combinasse de dar, ao invés de talvez um intervalo de 20 minutos, a gente desse 4 intervalos de 5 minutos. Só para a gente realmente só levantar e voltar. Só para a gente ir ali tomar uma água, tomar um arzinho e voltar. E alguns professores estão abertos a esse tipo de proposta, e então essa pode ser uma alternativa, mas tem alguns professores que não querem fazer isso. Então, beleza, a gente tenta fazer outro jeito. O meu jeito era o seguinte, mesmo que o professor não fizesse, não topasse essa ideia, eu fazia do mesmo jeito. Então, quando dava uma hora, eu levantava, ia lá no banheiro, voltava bem rapidinho, para não perder nada, às vezes pedia para alguém que estava sentado do meu lado, eu vou ali no banheiro, estou muito apertado, na hora que eu voltar, você pode me falar o que o professor falou? E a pessoa falava, às vezes o professor não tinha falado nada nesse meio tempo, às vezes o professor tinha falado alguma coisa, e a pessoa tinha anotado, eu já pegava com o meu caderno. Então, essa pode ser uma estratégia interessante, tá bom? Dá uma pausinha ali de 1 hora, 1 hora e meia, isso pode ajudar bastante. Beleza? Consegui responder, Marcelo? Ele agradeceu. Que ótimo. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Beleza. Enquanto a gente está estudando, gente, não esquece de fazer as outras coisas. Não, nossa vida não é só estudar. Estudar, ter aula, formatar esse conhecimento e formar essa base, que a faculdade o ensino que a gente tem na faculdade é só a base para o nosso conhecimento, para a nossa atuação, é uma parte muito pequena. Então não esquece de fazer as outras coisas. O que são as outras coisas? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aproveite seu tempo. Esse método vai te ajudar a estudar mais em menos tempo. Funciona para mim, funciona para pessoas próximas a mim. E eu quero ver você fazendo, quero ver você tentando. Caso for, se você quiser, a gente pode lançar um desafio aí, quem sabe, mas lembra disso, tá? Método ele. Escrever, ler, explicar. Escrever, ler, explicar. Vamos lá. Então não esqueça de fazer as outras coisas. Por quê? A gente tem que saber usar o nosso tempo. O nosso tempo é um dos nossos bens mais preciosos. E o tempo passa para todos. Igual eu falei. Do mesmo jeito que todo mundo tem que ir na aula, todo mundo tem que assistir a aula, aproveite aquele tempo. O tempo está passando. Então, são, às vezes, 4 horas que você está naquela atividade ali de didática, de ensino. Depois você vai ter que estudar o mesmo assunto de novo. Às vezes você vai ter que ver um vídeo, porque o tempo que você estava na aula você desperdiçou completamente. Você saiu, foi ao banheiro, nunca mais voltou, foi absorvido pelo buraco negro. Então, não façam isso, tá? Aproveitem o tempo que está na sala de aula para focar na aula, para escrever o que o professor está te passando, que já é aquilo que você tem que saber. Você já estudou, ele já mastigou para passar para a gente. E quando foi a última vez que a gente, antes da pandemia começar, a gente nunca imaginava, né, qual que ia ser a última vez que a gente estava com nossos amigos, a última vez que a gente estava numa festa, a última vez que a gente estava numa sala de aula. Então, a gente nunca sabe as coisas que vão acontecer. Então, aproveite seu tempo. Aproveite para fomentar o conhecimento. E ele está passando para todos nós. Depende de você escolher o que você quer fazer com ele. Então, invista o seu tempo no que te faz bem e no que te gera valor.
e o que me faz bem e me gera valor, falando aqui no meu caso, no que eu gosto de investir meu tempo. Conhecimento, cuidar de mim, estar com quem me faz bem. Isso me faz muito bem, gente, me ajuda muito. Pode ser que ajude vocês também. Na parte do conhecimento, entra o método entra ali os 3 passos, e o primeiro passo desses é prestar atenção na aula, depois a gente vai para a leitura do que a gente escreveu, depois a gente vai para a explicação. Isso vai fazer com que você estude mais em menos tempo, ou seja, de uma maneira mais efetiva e consistente, e possa utilizar mais o tempo para outras coisas, que é cuidar de mim e estar com quem me faz bem. No seu caso, cuidar de você com quem te faz bem. E estar com quem te faz bem. Beleza? Queria saber se vocês estão anotando. Se não tiver, esse é o momento para pegar o caderninho ou para abrir um documento no computador. Eu acabei de falar que o primeiro passo para o aprendizado é escrever. Se você não está escrevendo, pode ser que você não esteja aprendendo o que a gente está conversando hoje. Caso você não esteja, lembra do método lembra ele. E caso você não esteja e não lembrar do método você vai ter que voltar essa apresentação depois lá no YouTube e ver o que a gente está falando de novo. Ou seja, não está otimizando o seu tempo. Esse tempo você poderia estar usando para outra coisa, mas você vai ter que voltar para fazer isso. Gente, vocês estão falando que não tem como fazer isso, que não dá certo, eu vou te falar o seguinte. Pense que é capaz ou pense que não é capaz. Você sempre estará certo. Essa frase não foi eu que falei, foi um garotinho chamado Wayne Ford. E já estou terminando aqui a minha parte da apresentação. Gostaria de fazer uma divulgação um pouquinho minha aqui e partir para passar a palavra para a professora Renata. Pode ser? Queria agradecer primeiramente pelo tempo de vocês, pelo convite do Movai, da professora Cíntia, pela interação com a professora Renata. Foi uma comunicação bem legal. Gostaria de falar para vocês que eu estou produzindo conteúdo para ajudar estudantes na faculdade, para ajudar a gente a conseguir aproveitar melhor o tempo da faculdade, para conseguir talvez aprender melhor e fazer as outras atividades, porque a faculdade não é só o que a gente tem na aula, viu? E dá para a gente fazer outras coisas, mesmo de extensão e pesquisa à distância, e isso é um pouquinho do que eu quero ajudar vocês também com o Instagram, com o YouTube. Eu estou produzindo conteúdo para ajudar nós, estudantes, a aproveitar a faculdade de verdade, ou seja, não jogar o tempo e o dinheiro da faculdade no lixo. Estou fazendo isso através do meu Instagram, Mate Belin. Quem quiser depois já segue lá. A gente faz bastante interação na caixinha de perguntas, responde bastante dúvida. Toda quarta-feira eu faço uma live lá às 8 horas. Às vezes eu deixo essa live no canal do YouTube depois. Ainda estou estudando como é que eu vou fazer esse conteúdo no YouTube. E também tem o meu grupo no Telegram chamado Faculdade Nota 10, que no futuro vai ser um curso que eu vou estar lançando para ajudar os estudantes a aproveitar a faculdade melhor. Beleza? Gostaria de agradecer muito ao espaço, o tempo de vocês, as perguntas, as interações. Dizer que eu estou aberto a perguntas também, se alguém tem alguma dúvida e não fez. E passar a palavra para a professora Renata. Muito obrigado, viu, gente? Muito bom, Matheus. Muito bom. Ó, o Marcelo está elogiando seu Insta. Ai, obrigado. Seu Insta é muito bom. Gente, foi um sofrido, viu? Foi sofrido. Eu estava falando para a Cintia que antes de eu pensar nessa ideia, né, de começar a produzir conteúdo, eu não sabia nem postar um stories direito. E quando eu comecei, meu cunhado até me zoou, falou que, mano, você não sabe postar um stories? Porque eu entrava na bolinha lá e eu ia passando de um em um quando eu queria postar um novo. Ele falou, mano, só puxar pro lado esquerdo já vai direto. Eu falei, nossa, olha o tanto de tempo que eu tava perdendo. Mas é isso aí, cada dia a gente vai dando o melhor da gente, vai aprendendo, tá sendo um desafio, mas cada dia a gente Aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, com certeza. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, antes de começar a minha fala, eu queria parabenizar o Matheus. Eu quero contar para você, Matheus, que eu faço como antigamente. Eu tenho uma prancheta do lado do meu computador e eu também vou anotando, tá? Eu quero agradecer, eu acho que nossa interação foi muito boa, eu acho que nós estamos falando, a gente vai conversar de ponto de vista diferente. Você, a pessoa que vive o ensino remoto, eu, uma das pessoas que penso e aplico o ensino remoto. Quero agradecer a Cíntia, a professora Cíntia pelo convite, a professora Luciana, falar que é sempre muito bom estar com vocês. Eu acho que a nossa parceria cada vez mais se estreita e eu fico muito honrada cada vez que vocês me chamam e até me questionam assim, né, se eu sou a pessoa mais indicada. Quero falar que tem conhecido, né, da gente aí no grupo,
Tem a Milena, que trabalha comigo no PET, tem a Ingrid, que trabalhou comigo no Educadores. Talvez um pouquinho do que eu traga hoje para vocês, meninas, é um pouquinho chovendo molhado, porque vocês escutam muito eu falar nisso, mas acho que é sempre bom a gente reforçar. Então, a primeira coisa que eu quero contar para todas as pessoas é qual é o meu lugar de fala, né? Quem sou eu? Eu sou a pedagoga, como a professora Cíntia me apresentou, com todas essas formalidades de título, que, para mim, é claro que trazem conhecimento, mas que não faço questão nenhuma que me chame de doutora, de professora, até porque não sou professora, eu sou pedagoga da Faculdade de Medicina, então vocês podem me chamar de Renata, pelo meu nome. E qual é o meu lugar? O meu lugar de fala é deste grupo, que trago para vocês a foto, que trago para vocês os nossos avatares, do Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade de Medicina. Então, eu estou há 17 anos fazendo parte desse grupo, do qual devo muito da minha formação em saúde e muito do que a gente vem discutindo de ensino superior. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de trazer para vocês, porque não sou uma pessoa que vivencia o ensino remoto do lado de lá da tela, né? Eu sou a pessoa que ajuda a pensar no ensino remoto, que tem disciplina em ensino remoto, entre a gente elaborar e a gente vivenciar como aluno, eu acho que tem um espaço aí grande, e a fala do Matheus representa muito o que dá para a gente fazer, não só no ensino remoto, mas também no ensino presencial. Eu queria propor para vocês, para a gente começar, então, depois de contar para vocês de onde eu venho, né, desse meu lugar de fala, eu queria propor para vocês, se possível, que vocês acessassem ou apontassem as câmeras aí e tentem acessar pelo QR Code, ou pelo site aí, www.mente.com. Você entra como mente.com, vai pedir um número. Eu queria pedir para vocês entrarem, que eu quero começar com uma conversa aí. Qual o seu maior desafio no ensino remoto na graduação? Qual tem sido o maior desafio de vocês desse ensino remoto? Então, eu peço para vocês entrarem, vai pedir para vocês colocarem essa senha aí, esse código, e aí aparece lá em uma palavra, vocês escrevam para mim, qual é o maior desafio de vocês no ensino remoto? Eu vou pedir para o Matheus me ajudar, vocês estão conseguindo acessar? Estão falando que precisa liberar. Não sei se você liberou. Espera aí um pouquinho, então. Acesso, Renata. Espera aí que eu vou liberar aqui. Se não der para fazer por aqui... Não, Marcelo, deu? Tentem de novo, por favor. Tentem de novo. Qualquer coisa é só dar um F5 que atualiza. Tá indo, gente? Já tem 4 pessoas entrando. Professor, você pode projetar o código de novo, por favor? Vou falar o código de novo para vocês, pode ser? Agora não, né? É 666351. 663651. 36. 663651. Por isso que ninguém consegue entrar, Renata, culpa minha, desculpa. Mas já tem 5 pessoas aqui. 663651. Já está aparecendo umas palavrinhas. Tem 12 pessoas. Tá indo, pessoal? Qual é o desafio? Contem para mim, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Estão vendo? 24 pessoas já. Então, concentração, foco, falta de foco, manter o foco, motivação, organização, estudar em casa,
rotina. Vamos lá. Eu não vou me meter a tirar esse 666351 para não fazer coisa errada, tá? Para a gente não atrasar. 30 pessoas. Mais pessoas? Eita. Trinta e 34 pessoas. Acho que aí tem. Então, a gente vê que vocês trazem aí, né? O maior desafio do ensino remoto na graduação, sem dúvida, é conseguir manter a concentração, o foco, a questão da ansiedade. Então, quanto mais pessoas forem colocando, maior a palavra vai ficando. Então, organização, concentração, ansiedade, foco, tempo, persistência, estudar em casa, o humor, a constância, o tempo, a disposição, uma rotina mesmo, né? O ambiente, tudo isso tem aparecido como um dos nossos grandes desafios, né? Com os desafios de vocês, da gente trabalhar, da gente desenvolver o ensino remoto. E aí, eu vou parar de compartilhar, que acho que a gente já chegou com todo mundo, porque acho que os outros 5 somos eu, Matheus, Maeli, Luciana e Cíntia. Então, a gente vê que concentração é um grande desafio, seguido da ansiedade, da rotina, da organização, olha, da participação mesmo, do humor. E aí eu vou trazer algumas coisas para a gente pensar como é que a gente pode trabalhar com esses desafios. Em momento algum, nesses passos que eu e o Matheus trouxemos para vocês, a gente pensa que a gente vai dar conta de trabalhar com tudo isso, né? Com a ansiedade, com a dificuldade de participação, mas a gente traz aqui algumas questões para a gente pensar juntos, como pessoas que estão do lado de cá, né? Eu, Cíntia, a Lu, a Maeli e vocês todos. Como é que a gente pode fazer para esse ensino remoto não ser essa coisa tão pesada? Primeira coisa que a gente precisa delimitar e deixar bem claro é que ensino remoto não é EAD. EAD é outra coisa. EAD, gente, é uma modalidade de ensino onde vai ter toda a organização, estrutura, tempo, grade, e que também a gente tem, né, organização curricular, que não é o que nós estamos vivenciando. O que nós estamos vivenciando é ensino remoto, um ensino remoto que vem de uma lógica de emergencial para uma lógica aí de intencionalidade. Acho que a gente tinha, no primeiro momento, lá para março, abril, quando a gente começou a discutir o ensino remoto, aquele momento a gente sacou que a gente precisava fazer, porque era uma emergência, mas agora a gente entendeu que o nosso ensino remoto vai ser intencional. Isso não significa que nós mudaremos os nossos cursos para EAD, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com calma, e que muitas vezes a gente encontra aí nos debates com os alunos, meu curso virou em EAD. Não, o seu curso não virou em EAD. O seu curso está, no momento, em ensino remoto. Um ensino remoto que precisa ser intencional e planejado. Mas aí vocês vão me perguntar, então tá, Renata, e quais são os caminhos para esse ensino remoto, né? Como é que a gente se organiza nesse ensino remoto?
Será que é com os nossos professores todos se especializando? Agora o professor vira especialista em educação à distância, em educação em ensino remoto, sabe mexer em todas as tecnologias, e isso ele vai dar conta? Será que é a gente excluindo tudo que era antigo? Então, quero falar para vocês que nem tudo que a gente vivenciou que é antigo é ruim, nem tudo que é tão novo é bom. Ah, tá, mas então do que você está falando, Renata? Eu estou falando de uma outra questão, de uma questão onde nós precisamos mudar. Mudar nas nossas concepções de ensinar e de aprender. Nós quem, Renata? Nós, professores, e nós, alunos. Nós precisamos partir, né? Pensar numa outra lógica de ensino, que não é do ensino onde um aluno fica sentado 4 horas ouvindo um blá, blá, blá. Não é de uma lógica onde o aluno ele é passivo no seu aprendizado. É de uma lógica onde o aluno ele é responsável pelo seu aprendizado. Onde o aluno ele é sujeito da aprendizagem, ele é o centro. E o professor ele vem aí como mediador do processo. Se a gente for procurar aí nas referências sobre o que é aprender, a gente vai escutar muito adquirir, absorver, reter, acumular. Eu prefiro trabalhar na proposta de um aprender, onde existem outros verbos, no agir, do questionar, do tocar, do examinar, do praticar, do relacionar, do perguntar. Quando o Mateus fala, professor ama ser perguntado. Olha, Mateus, ele ama, ele pode amar, mas ele também precisa provocar que os alunos perguntem. Sim. Como é que um aluno vai perguntar numa aula aonde... espaço, né? Exatamente. Então, a gente está falando de mudança de postura de professor e de mudança de postura de aluno. Sem dúvida, o movimento do processo de aprendizado é o processo que tem movimento, que traz dúvida, que possibilita, acima de tudo, a articulação entre a teoria e a prática. E aí, sabe por que a gente nunca esquece? Porque, numa das falas do Mateus, o Mateus traz que aí a gente nunca mais esquece, porque faz sentido. Tudo que a gente aprende e faz sentido, isso a gente guarda com a gente, isso fica. Posso fazer um comentário, professora? Pode, claro, estou aberto. É Renata. Quando a gente entrou, quando eu falei com você a primeira vez pelo WhatsApp, eu falei, tudo bem com a senhora? Você não me chama de senhora, senhora não. Senhora não, eu sou jovem. Eu sou uma mocinha de 40 anos. Eu acho que uma coisa muito legal aí, um verbo para o conhecimento é formar, né? O aprendizado tem que ser formado. Construído. Construído. E concordo muito nessa questão de fazer sentido. E vai ter uma crítica construtiva, claro, os professores. Você está dando aula para nutrição, o exemplo tem que ser um exemplo que faça sentido para nutrição. Estou dando aula para engenharia florestal, é um exemplo que faça sentido para engenharia florestal. É um exemplo de agronomia, tem que ser um exemplo que faça sentido para agronomia, entendeu? Porque senão fica uma coisa muito abstrata. O cara está tendo aula de nutrição, a pessoa está tendo aula de nutrição, e está falando lá de um exemplo, sei lá, de uma árvore, que a gente nunca vai estudar uma árvore. Claro, tem as plantas e tudo mais, só que na nossa cabeça aquilo não faz sentido, e a gente não consegue formar aquele conhecimento realmente. Aquele passo a passo que eu falei, aquela coisa que vai fazendo sentido, não consegue ficar claro. Então é muito complicado quando os exemplos não são tangíveis para o curso específico, né? Eu acredito que quando a gente está muito próximo da nossa prática profissional, e os exemplos, eles são exemplos que trazem e ilustram sobre a nossa prática profissional, daquilo que vocês escolheram fazer, isso faz mais sentido. E, para mim, aprender, o processo de aprendizagem é um processo de ensinar e aprender, no qual eu também estou aprendendo. Neste momento, eu também estou aprendendo. O processo de ensino e aprendizagem, para mim, eles não estão descolados, né? O professor aprende à medida que ensina, e o aluno ensina à medida que aprende. E aí, eu já marco a minha concepção pedagógica e da qual eu acredito. Eu falo nos cursos para os alunos de educação, ou quando a gente discute educação em saúde, modelos de educação, é que a gente não passa conhecimento. Porque se a gente fosse passar conhecimento,
Eu vou contar para vocês que eu já era quase enfermeira, eu já era quase médica, eu já era médica, eu já era enfermeira, eu já era bióloga, eu já era nutricionista, porque estou 17 anos trabalhando com essas pessoas. Mas a gente não passa conhecimento. A gente passa, sabe o que a gente passa? A gente passa Covid, a gente passa sífilis, a gente passa HIV, a gente passa aquilo que é transmissível, né? Transmitido. O conhecimento, ele não é transmitido, ele é construído. Então, à medida que eu consigo construir o meu conhecimento, pensando na minha prática profissional, isso vai fazendo sentido para mim. Ah, Renata, vem com pedagogês. Não é pedagogês. Eu acho que a gente precisa entender que as coisas, elas vão fazendo sentido a partir da experiência. É a experiência que traz a reflexão, a partir dela a gente vai para a generalização, para a teorização, e aí a gente vai para a aplicação. Se eu pegar aqui, estudando para falar com vocês, eu encontrei muitos e muitos cursos que ensinam, pagos, os passos do ensino remoto, como trabalhar, como aprender, e aí tem esse infográfico que a professora Carmen trouxe para um dos nossos cursos de desenvolvimento docente com os docentes da Faculdade de Medicina e do Instituto, que é como é que os estudantes aprendem. Primeira coisa, os estudantes precisam, né, em ensino online. Primeira coisa, os estudantes precisam ter contato entre os alunos e os professores. Se tem uma coisa que o ensino online ele propicia, é um contato mais íntimo, é um contato protegido. Tem que ter reciprocidade e cooperação entre os estudantes, oportunidade, vocês precisam ter oportunidade de compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos em grupos. Usar metodologias, aqui traduziu como ativa, mas eu prefiro as metodologias participativas, né? No exemplo onde tudo vai fazendo sentido para o aluno e o aluno vai construindo. Ele é o centro do aprendizado e não o professor, aquele que detém tudo. O professor precisa dar um feedback imediato, e aí eu acho que, eu vou reforçar com vocês daqui a pouquinho, que não é só o professor que precisa dar o feedback imediato, porque se tem uma coisa, e eu tenho visto muito o professor Anchieta falar isso, e acho uma das pessoas super preparadas, né, nas duas unidades, eu acho que o professor Anchieta, uma das pessoas que já vinha trabalhando com algumas atividades remotas nas aulas dele, e ele traz essa questão de que, mais do que nunca, a gente precisa ter a devolutiva do professor para o aluno e do aluno para o professor. Esse feedback precisa acontecer. Uma outra coisa que tanto professores, e aí eu acho que professores mais do que vocês, né, porque os alunos acho que têm muita consciência disso, é que a gente usa 2 a 3 vezes mais o número de horas do que a gente usaria no presencial. Então, uma aula de 1 hora do presencial, em ensino remoto, nós vamos usar 2, 3, 4 horas. Então, essas atividades que os professores propõem, que preenchem quase que todo o período de vocês, é uma coisa que a gente precisa, que a gente vem trabalhando com os professores, que os professores precisam levar em consideração que vocês estão usando de 2 a 3 vezes mais o tempo de vocês, para vocês conseguirem organizar as atividades. A gente precisa comunicar, né? Tem a questão da comunicação, e aí respeitar os diferentes talentos que os alunos e os professores têm. Eu acho que a gente vai ter professor muito apto em mexer em mexer em computador, com habilidade tecnológica, a gente vai ter gente que teve que aprender isso, e o aluno também precisa entender isso. Então, dá o tempo aí para o cara, e que ele tem um período de adaptação da disciplina dele. O que eu quero contar para vocês, de uma pessoa que está do lado de cá, é que as pessoas, elas estão muito envolvidas para fazer o melhor. Eu participei há uns 15 dias atrás me corrige, Cíntia, se eu estiver errada, do Edutec,
de uma iniciativa do EduTech, do IB, que foi muito legal de ver o número de professores pensando como é que eles podem transformar as aulas deles, quantos desafios, professores que não sabiam mexer no Meet, que não sabiam gravar aulas e que estão descobrindo. A gente também precisa reconhecer que a gente tem um grupo de professor que não tem, não é do tempo da tecnologia como a gente. A minha filha é de 8 anos, se eu mostrar para ela uma máquina de escrever, ela não sabe. Se eu mostrar um celular, daqueles celulares analógicos, ela não sabe como é que abre a tecla. Porque já vem no mundo do toque, da internet rápida. Então, a gente também precisa ter essa abertura para poder dialogar com esses professores. Ah, Renata, mas o que isso tem a ver com passos do ensino remoto? Quais são os passos? O Matheus me falou que ele falaria de 3 e você falaria de 4. Então, vamos logo para o que interessa? Não dá para ir logo para o que interessa se a gente não tiver essas clarezas com a gente, que nós estamos mudando o processo de ensino, que isso é muito novo para todo mundo, que está todo mundo se adaptando, alunos e professores, que a gente está se adaptando num processo de aprendizagem, processos de aprendizagem onde os alunos participam, eles conseguem ser muito mais para a construção de conhecimento, e isso faz sentido e fica, né, ele não esquece, se tiver conectado com a prática profissional dele. Mas aí, quais são os passos que você ficou de falar, Renata? Primeira coisa, e eu gosto sempre, né, Maeli, Luciana e Cíntia estão cansadas de ver algumas coisas aqui que eu estou trazendo para vocês, eu gosto muito dessa passagem todo mundo conhece a história da Alice, né, no País das Maravilhas. Então, a Alice, ela encontra o gato e pergunta para o gato, poderia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? O gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Alice, não importa. Não importa muito onde. O gato, nesse caso, então, não importa para qual caminho você vá. Então, a primeira coisa que eu estou falando com vocês é sobre planejamento. Tem uma coisa que o ensino remoto precisa ter, toda a forma de organização de estudo, mas no ensino remoto, muito é planejamento. Então, eu preciso planejar o que vai acontecer na minha semana. Eu sugiro que olhar para as atividades da semana, organizar as atividades da semana, do que vocês vão realizar, é muito melhor do que fazer planejamento muito extenso para estudo. Então, olhar aquilo, eu preciso, esta semana, quais são as atividades, e eu me organizo. Quando é que eu me organizo nesse planejamento? Eu costumo, eu faço muito planejamento, tá? Eu tenho uma prancheta, tenho um caderno, anoto, como o Matheus bem reforçou na primeira parte, eu me planejo toda quinta o que eu tenho para outra semana, toda sexta o que eu tenho para outra semana. E isso facilita o gerenciamento do meu tempo. Só que o meu planejamento não é um planejamento que vai me engessar, né? O desafio é viver o planejamento sem deixar da gente correr risco possível, de poder improvisar, de poder lidar com o inesperado. Então, eu tenho um planejamento do que eu tenho que fazer, então, vamos pensar. Ontem, à tarde, eu tinha como planejamento estudar para a aula de vocês e montar essa atividade aqui com vocês. Eu fiz isso. O meu planejamento hoje era retomar algumas leituras que eu achei interessante para trazer subsídio para vocês. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu tudo que a gente conversou na primeira parte aí, com a história de Botucatu. Né? Eu não dormi, etc, etc, etc. O meu planejamento hoje foi furado. Eu não fiz isso. Eu achei que eu precisava, para estar inteira, para esse momento, eu precisava descansar. E aí, tirei lá o meu período de descanso, organizei as minhas tarefas. Então, o planejamento não é uma coisa que engessa, mas a gente precisa ter na cabeça. A gente vai usar planejamento para tudo na vida. Então, as pessoas que fazem nutrição aí, eu estou fazendo acompanhamento nutricional, uma das coisas que tenho aprendido com a Thalita você tem que planejar a sua semana.
Você planeja o que você vai comer, você planeja para ter as coisas para o supermercado. Com o estudo não é diferente, gente. A gente planeja. E aí, como é que a gente planeja? A gente planeja pensando primeiro nas rotinas. Tentem manter rotinas. Então, quando é que começa, quando é que termina a minha atividade? Eu acordava, sei lá, 8 horas da manhã, eu acordava 7, porque 7h30 eu tinha que estar no ponto de carona, pegando carona, porque eu faço biointegral. Ou então eu estou fazendo nutrição noturno e a minha carona era 7 horas, eu ia para o ponto de carona às 6 horas da tarde, 6h30 para pegar carona. Qual é o... Se organizem. É claro que ninguém vai acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não é disso que eu estou falando. Mas a gente pode começar a organizar as atividades a partir das 9 horas. De tal a tal horário eu estudo, de tal a tal horário eu paro, faço as minhas coisas, ajudo na minha casa. Mas no momento que eu organizo, planejo e faço a minha rotina, fica mais fácil de trabalhar, de estudar. E aí, uma dica que eu dou a vocês é: tentem seguir o calendário de vocês. Na segunda, eu tinha aula de A e B, sei lá, de anatomia e de... não sei, anatomia e fisiologia. Eu estudo na segunda-feira anato e físio. Tentem manter a lógica do calendário. Para quem da grade, talvez isso esteja um pouco... Para começar a ajustar, vai um pouco atrapalhado, mas a hora que a gente conseguir respeitar a estrutura curricular, a grade horária do curso, vocês vão ver que essa rotina e esse planejamento fica mais tranquilo. É como se vocês estivessem indo para a faculdade. E aí, eu quero falar para as pessoas que apontarem a ansiedade como uma grande linha, né? Uma coisa que aparece, que atrapalha bastante, o que a gente tem discutido, e aí teve uma professora da psiquiatria, e eu participei de alguns momentos dela, até com um grupo, que acho que vocês já ouviram falar da Unesp, que é Alunos contra o Covid, eles fizeram uma live com ela, para trabalhar um pouco essa coisa da ansiedade, e aí uma das coisas que a professora traz é, se a gente conseguir manter a rotina, acordar, tirar o pijama, estou falando que a gente vai fazer isso os 7 dias da semana, mas se a gente conseguir fazer 5 dias da semana, é melhor do que a gente passar o dia de pijama. Se a gente conseguir organizar os horários, isso ajuda a trabalhar um pouco a ansiedade, tá? E aí não é a Renata que está falando. Estou trazendo para vocês um pouco do conhecimento que eu aprendi com a professora da psiquiatria. Outra coisa importante, o Matheus traz isso, cria um ambiente... Oi. Posso só atrapalhar? É que tem uma pergunta que você acabou de falar, mas eu acho que é importante. Como manter uma rotina, sendo que, de certa forma, nossa rotina foi quebrada? Confesso que esse é o meu maior problema. Ele falou que, mesmo respeitando a grade do curso, o rendimento e a ansiedade que temos atrapalha. Eu acho... Quem que é? Dá nome? É o Guilherme, desculpa. Guilherme, eu acho, Guilherme, o que a gente pode fazer é tentar organizar dentro do que é possível. Sabe? O que é possível a gente encaixar na rotina, nessa rotina? O que dá para ter nessa rotina? Talvez não dê para ficar 4 horas sentado, estudando. Por mais que toda aí essa explanação do Matheus, que o Matheus traz, do estudo diário, do método, do ajude, às vezes não é possível, porque eu moro com meus avós, eu estou responsável pela casa, eu tenho um irmão pequeno, eu estou fazendo comida, eu estou saindo, eu estou cuidando. O que dá para fazer? Então, pensar assim, o que eu dou conta de fazer dentro dessa rotina? Mas se a gente tiver um mínimo de organização, e isso os psicólogos, né, têm assistido bastante coisa nessa linha da ansiedade, que se vocês conseguirem ter um mínimo de organização, um mínimo de planejamento, isso ajuda um pouco a trabalhar com essa ansiedade. Eu não sei se eu respondo, porque eu também não tenho nem pretensão de ter resposta para tudo, tá, Guilherme? Mas o que eu posso falar para você é que os estudos e esses profissionais, e aí eu como uma profissional da educação,
indico é que tenta não se cobrar e tenta ver o que é possível colocar dentro do planejamento de vocês. O que eu dou conta? Hoje, nem que eu quisesse, eu daria conta de estudar para a aula de vocês. Nem que eu quisesse, eu conseguiria trabalhar. Eu estou falando com vocês e estou escutando o helicóptero passar o tempo todo aqui na minha casa. Então, o que eu dou conta de fazer? O que eu dou conta? E aí, assim, é claro que se eu olho para a aula, eu posso pensar, nossa, talvez eu pudesse trazer muitas outras coisas, mas isso foi o que eu dei conta. E isso ajuda muito, né? Mas eu tinha o quê? Dentro da minha semana, eu depois eu abro a câmera, eu mostro para vocês um pouquinho como é que eu trabalho com a minha semana. Dentro da minha semana estava organizado. Imagina se eu não tivesse me organizado para fazer nada do que vocês estão vendo agora, ontem. Hoje eu estaria muito pior. Eu não sei se ajuda, tá? Não sei se eu respondo também, embora eu não tenha pretensão de ter resposta para tudo. Mas não sei se ajuda, Gui. Ajudei? Aí, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é, cria um ambiente de estudo. E aí, gente, eu não estou aqui desmerecendo, não estou esquecendo que um ambiente de estudo, se você estava em Botucatu, na sua casa em Botucatu, na sua rotina, na sua república, era uma coisa, se você está na casa dos seus pais, da sua família, é outra coisa. Porque a gente não está em isolamento social e está tendo só ensino remoto, vocês estão fazendo outras coisas. Então, assim, tenta organizar. Algumas pessoas acham que dá para estudar deitado na cama. Eu, Renata, se eu deito na cama, eu durmo. Algumas pessoas precisam ter um espaço delimitado para estudar. Outras pessoas conseguem estudar aí, conseguem cavar um espaço no que para mim parece uma bagunça, mas para a pessoa, talvez, isso seja o que é possível. O que é possível? Cria um ambiente de estudo e tenta ir para esse ambiente de estudo. Isso ajuda a trabalhar com a ansiedade da gente. E aí a gente entra numa questão super importante que o Matheus traz, que é a gestão do tempo. A questão do foco, né? Do gerenciamento do tempo. Se eu já estou na aula, eu já estou estudando. Ótimo, perfeito. Você trabalha isso sobra, né? Você aproveita esse tempo aí para organizar outras coisas. Mas a gente só consegue gerenciar o tempo, e eu lembro que a Mariana veio conversar com vocês no projeto, né? Vocês trouxeram a Mariana o ano passado, e a Mariana coloque as primeiras coisas em primeiro lugar, e depois tudo ficará em segundo lugar. Não foi isso que a chamada da Mariana é essa. Acho que eu nem... Renata, Oi? Acho que a Mariana foi no Coletivamente. Foi no Coletivamente? Desculpa. Eu lembro da Mariana trazendo, eu lembro de uma chamada da Mariana. A Mariana é uma psicóloga que trabalha com gerenciamento de tempo, e a Mariana fala isso. Qual é o seu foco? Coloque as coisas, o que dá para fazer em primeiro lugar? O que você consegue fazer? Coloque as coisas, se planeje, se organize dentro do seu tempo e do seu ritmo. E aí as outras coisas a gente vai vendo que vai ficando em segundo lugar. E aí como é que você faz, né? Para alcançar o tempo de vocês, para gerenciar o tempo e ter sucesso na tarefa e alcançar os objetivos, estabeleça prazo, obtenha as informações, então tenha o que você vai estudar, estabeleça as tarefas muito claras. E assim, quando eu falo em estabelecer tarefa, estabelecer planejamento, é o que eu dou conta. Né? O que eu dou conta? Eu não preciso ser uma super mulher, eu não preciso ser um super aluno. O que eu dou conta? Se eu tiver muito claro qual é a minha tarefa, tiver muito delimitado quais são meus objetivos, eu posso falar para vocês que a gente atinge o gerenciamento de tempo e vocês conseguem ter tempo para organizar, para fazer outras coisas, porque a vida da gente é muito a faculdade, mas não é só a faculdade. Então, selecione ferramentas,
verifique se o que vocês estão estudando, né, está de acordo com a realidade, coordene aí as tarefas, definam as metas, planeje. Para ter sucesso, a gente precisa planejar, organizar, e aí vai sobrando tempo. E aí eu entro um pouco nessa questão das técnicas de estudo. Eu acho muito legal o método ele, muito legal. Vai dar certo para o Matheus, vai dar certo para muita gente, mas cada um acha a sua, gente. Cada um precisa achar a sua. Talvez para algumas pessoas vai ser fazendo exercício, para outras vai ser fazendo mapa mental, para outra vai ser fazendo resumo, para outra vai ser fazendo anotação, para outra vai ser lendo. Acha a sua. Né? Eu acho o método ele muito interessante. Eu até faço ele, não desse jeito tão organizado do Matheus, mas eu também sou uma pessoa que precisa escrever e ler. Eu gosto muito de trabalhar com mapa mental, que você vai escrevendo e vai organizando os pontos-chave, e depois você tenta explicar isso para você. Eu acho que esse exercício de explicar, ensinar, falar para o outro, falar sozinho, se gravar e depois se ouvir, tentar pensar qual é a pergunta, formular perguntas sobre aquilo que você... A gente consegue formular pergunta quando a gente entendeu. E aí, acha a sua. Acha a sua. Qual é a sua técnica? Qual é o seu melhor modelo? Né? Qual é o seu canto? Qual é o seu planejamento? Aonde você vai estudar? O importante, não deixa acumular. Deixou acumular, piora na ansiedade, piora na organização do tempo, o tempo vai embora, a gente começa a ficar muito aflito porque a gente tem muita coisa. Eu tenho visto que alunos, né, na minha experiência com os nossos alunos, eu vejo que alunos que se organizam e que têm algum planejamento para estudar todo dia um pouco, para organizar, rever matéria, esses alunos conseguem participar do centro acadêmico, esses alunos dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa, esses alunos conseguem praticar os esportes, participar das competições. Então, organizem o tempo para que o conteúdo não se acumule. Não deixe o conteúdo acumular. O conteúdo acumulou, isso não é só para aluno, isso é para docente também. Quando a gente vê aí na prática profissional da gente, quando a gente deixa as coisas acumularem, quando a gente se perde no planejamento, fica muito difícil a gente retomar. E eu quero contar para aluno que professor também sofre de crise de ansiedade, professor também tem crise de ansiedade, professor também tem medo, professor também falha. Todas essas coisas que vocês estão pro lado de lá, né, na prática aí da graduação, muitos dos docentes, eles têm aqui do lado de quem está pensando essas atividades. E aí, como é que a gente se organiza? Como é que a gente pode melhorar tudo isso? Tenham redes de apoio. Se organizem, tenham redes. Redes de apoio, a gente não precisa estar sozinho. A gente pode pedir, conversar com um amigo, o Guilherme, eu estou falando do Guilherme aqui porque o Guilherme fez a pergunta, tá, Guilherme? A gente pode conversar com conhecido, a gente pode conversar com o docente, a gente pode com um colega de turma, a gente pode conversar com um servidor da universidade. A gente não está sozinho. Acho que isso tem que ficar muito claro, porque todos nós precisamos de ajuda. Ajuda é importante, eu preciso, tu precisa, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam, todos precisam. Eu quero contar para vocês que as disciplinas que estão fazendo mais sucesso na lógica do ensino remoto são disciplinas que os professores construíram rede de apoio. E aí vou falar, construa uma rede de apoio, a gente não precisa estar sozinho. E aí, Kathleen, isso ajuda muito para o autoconhecimento, que foi uma das coisas que você falou lá em cima, né? Isso ajuda no autoconhecimento, da gente se perceber e perceber quando é que a gente precisa... Eu não consigo entender, não é porque a gente está isolado socialmente que a gente não pode ter contato. É claro que a gente pode ter contato presencial, mas a gente tem Meet.
todos vocês têm o mesmo poder que nós, docentes, de abrir o Meet, faz Meet com o colega, faz chamada de vídeo, manda WhatsApp, conversa no Instagram, eu não sei, mas a gente não precisa estar sozinho, e isso ajuda a gente no autoconhecimento. E aí eu quero finalizar trazendo para vocês, finalizar não, e já quase finalizando, é que o cuidado é o suporte real da liberdade, da criatividade e da inteligência. Se a gente tiver o cuidado, se a gente tiver cuidado, sendo cuidado, a gente consegue trabalhar a criatividade, a gente consegue trabalhar a inteligência. E aqui a comunicação é muito, muito, muito importante. Comunicação entre alunos e professores, professores entre professores, servidores, professores e alunos. Nós somos a universidade. Nesse momento de ensino remoto, a gente atinge com mais sucesso se a gente tiver comunicação. E uma outra coisa, exercitem o feedback. O feedback é para vocês, para os amigos e principalmente para o docente. Uma das coisas que a gente tem conversado muito é que o nosso feedback, cada vez mais a gente precisa aprender a trabalhar com feedback apreciativo, que é aquele que reforça o que a gente tem de bom, é aquele que, através da comunicação, ele fala o que a gente alcançou, o que melhorou, e aponta a solução para aquilo que a gente acha que não está adequado. Então, eu tenho visto muitas e muitas falas no ensino remoto, tanto de docentes quanto de alunos, de não tá bom, não é isso, e aí não tem proposta. O docente não tem proposta para aquilo que o aluno traz, o aluno não tem proposta para o que o aluno traz. O que a gente tem conversado é que feedback apreciativo, ele serve para tudo, né? Para a vida da gente, para qualquer relacionamento. Então, façam o feedback. O feedback adequado é aquele que a gente reforça o que tem de positivo e aponta caminho e dá sugestão para aquilo que a gente precisa melhorar. E o inadequado é aquele que desencoraja, que fala que está ruim mesmo, que não tem como melhorar. Eu acho que a felicidade, ela não vai se resumir eu acho não, né? Essa não é uma frase minha, é desse cara aí, do Einstein. Vocês já devem ter visto isso mais uma vez. A felicidade, ela não se resume na ausência dos problemas, mas sim na capacidade de como a gente lida com eles. Então, eu acho que para a gente ter sucesso no ensino remoto, não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter a organização, a gente não vai ter problema lá com a ansiedade. Tem dia que a gente está mais ansioso, tem dia que a gente está menos ansioso, tem dia que a gente consegue fazer muita coisa, tem dia que a gente não consegue fazer nada. Acho que a gente tem que se permitir e entender que a falta do problema, né, não é isso que vai deixar a gente mais feliz, mas é a capacidade de como a gente lida com eles. Eu quero agradecer, quero abrir, eu sei que eu falo demais, espero ter conseguido trazer alguns pontos aí para a gente pensar. Chat bombando, 62. Dúvida, gente? Eu não sei se todas essas mensagens do chat foram eu, viu? Porque eu estava sempre complementando aqui, então pode ser. Beleza. Eu queria muito ouvir vocês um pouco nessa questão, no que vocês quiserem falar. Queria que as pessoas que fizeram pergunta, quem se sentir encorajado, pode abrir o microfone, Caroline. Se você quiser abrir a câmera, a gente até adoro ver a cara de vocês. Boa noite, Matheus, professora Renata e a todos. Gostei bastante da didática e, assim, ao longo das apresentações de vocês, eu fiz algumas anotações e eu indico bastante o mapa mental que a professora acabou de mostrar, porque ajuda a fixar os conceitos através de palavras-chave. O conteúdo passa a fazer mais sentido, certo? E também eu reconheço que durante a pandemia, o estudo ele se tornou mais individual. Porque antes, nós tínhamos a oportunidade de estudar com nossos colegas na biblioteca, de trocar ideias, era algo mais coletivo. E agora, por estarmos com esse distanciamento social, exige mais da pessoa, mais dedicação. E
por esse motivo, pode existir também alguma sobrecarga, essa autocobrança, essa autocrítica. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar mais e mais e mais, e por isso pode criar, sim, um sentimento de ansiedade, às vezes um estresse desnecessário, certo? E também eu vi que os dois comentaram sobre o professor Anchieta, e durante as aulas dele de anatomia, que eu me formei em ciências biomédicas, após a aula, ele dava o jogo Kahoot, eu não sei se vocês conhecem, e ajudava a fixar o conteúdo de uma maneira mais interativa. E também eu gosto do TBL, não sei se já ouviram falar, que é o Team Based Learning, que também é uma aprendizagem em equipe, que cada um vai complementar o conhecimento do outro. Então, assim, eu sei que realmente é difícil não estar tendo aulas presenciais. O ambiente virtual pode ser uma novidade para muitos, mas nós temos que ter resiliência neste momento, saber que tudo vai passar, certo? Então, essas são minhas considerações. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu acho, Carol, que além de ser resiliente, a gente tem que pensar que, gente, eu era um aluno 10, agora eu estou um aluno 7, estou um aluno 6, sei lá, 5. É o que a gente tem para hoje, né? Eu acho que a gente precisa, a gente pode parar de se punir. Acho que tanto os docentes, né, quanto os alunos, a gente pode parar. É o que tem para hoje. A Renata que tem para hoje é a Renata que conseguiu fazer esta aula. É a Renata que conseguiu, que deu o seu melhor. Né? Eu consegui fazer o meu melhor. E é isso. Eu acho que a gente pode parar de se punir. E uma outra coisa que você traz, Carol, que eu acho muito interessante. A gente não precisa estar sozinho. A gente não precisa estar sozinho. Facilita muito se a gente puder passar a mão no telefone, sei lá, mandar sinal de fumaça, conversar. Eu acho que a gente precisa trocar as experiências. Isso ajuda a gente a trabalhar com a ansiedade da gente. Concordo plenamente. E complementando também o que a Renata falou, eu até escrevi isso no chat, mas eu bato muito em cima disso, né? Que a gente tem que buscar dar o nosso melhor todos os dias. Não estou falando que a gente é perfeito, que a gente não erra, tudo vai dar certo de primeira, mas putz, aquele é o melhor que eu consegui fazer hoje? Tá tudo bem, tá ótimo. Por exemplo, pode ser que talvez a maneira que eu me comuniquei hoje não foi a melhor possível, pode ser que não tenha sido, não sei. Eu tentei dar o meu melhor hoje, como é que eu vou saber se não foi? Alguém vier e me dá um toque, ó, algumas coisas que você falou não foi legal, algumas coisas, a maneira que você conduziu não foi legal, então tudo bem. A primeira apresentação que eu fiz não foi igual a apresentação que eu estou fazendo hoje, está sendo bem melhor hoje, mas ainda está longe da perfeição, então a gente também sempre pode aprender, e a gente nunca vai ser perfeito, gente, tipo, sempre não se cobrem tanto, isso que eu falo. Esse é o meu melhor? Pronto, é isso que tem que ser dado. O melhor de amanhã vai ser melhor que o de ontem, e assim vai continuando, então cada dia a gente vai melhorando cada vez mais. Marcelo, vou contar para você que sabe como é que eu estudo? Eu estudo com música, eu estudo com música no talo, no fone. Eu só me concentro se não tiver ruído, eu não posso ter ruído externo. Né, que nem estava falando com vocês, o helicóptero está passando, isso tira a minha atenção. Por isso que eu falei, e aí, eu não sei se a Tayla ainda está aí, e a Tayla não. A Tayla, que coloca aqui, eu até anotei, a Laila, que eu escrevo, mas depois dá na mesma, né? Escrever antes me atrapalha, eu escrevo depois. Dá na mesma, se ela escrever depois? Acha o seu ritmo, Laila. Acha o seu ritmo. Se é escrever depois, escreve depois. Eu, Marcelo e Matheus, pelo jeito, precisamos de música. E eu nem preciso de musiquinha calma, tá? Eu escuto, eu vou de rock e vou é o meu ritmo. Eu escrevi meu mestrado e meu doutorado escutando música. Eu não consigo me concentrar. Acha o seu ritmo. Vai encontrar. É difícil, mas a gente tem que ir tentando. É aquilo que o Matheus colocou. Se a gente não tentar, como é que você vai descobrir? Vai tentando.
Cada um tem que ter exatamente, por isso que eu não acredito, Carol, que todos os métodos são iguais para todo mundo. O que funciona para o Matheus pode funcionar para a Milena, pode funcionar para o Lucas, mas talvez para a Cintia e para a Lu não funcione. Aí cada um precisa só o seu ritmo. O que a gente precisa fazer é tentar. Em épocas de ensino remoto, tentar e não deixar acumular. Se eu puder dar a dica de ouro para vocês, assim, eu não tenho a resposta de 1 milhão de reais, de euros, que é quando essa pandemia acaba, né? Mas a dica que eu tenho para vocês é organiza o tempo, planeja. Eu falei que eu ia mostrar para vocês, eu não sei se dá para ver, mas eu tenho um caderninho e eu faço a minha semana no meu caderninho. Eu sei exatamente o que vai acontecer comigo, às vezes fura. Não, furou. Hoje à tarde, por exemplo, eu tinha que, além de planejar, de manhã eu tinha pensado em estudar a aula de vocês, à tarde eu tinha pensado em fazer meu planejamento da minha disciplina de ensino remoto. Não rolou. Hoje não rolou. Ela entra no meu tempo na próxima semana. Né? Mas eu estou planejando. Eu acho que a gente precisa se achar, precisa tentar e precisa se achar. Acho que é isso. Mais alguma? Será que tem o planejamento é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Uma coisa que o planejamento me ajuda muito é a não procrastinar. Porque como aquilo já está planejado, eu já sei que é aquilo que eu vou fazer. Então, se eu planejei, por exemplo, sei lá, vou acordar às 8 horas, vou começar a estudar às 9, das 9 às 10, das 10 às 11 eu vou parar para tomar um sol, para fazer, às vezes, uma caminhada nesse momento não, mas fazer algum exercício em casa mesmo. É aquilo que eu vou fazer, porque é aquilo que está planejado, entendeu? E às vezes acontece isso que a Renata falou, de acontecer uma coisa que não estava no seu planejamento, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois, no final de semana, uma coisa que eu também falei esses dias no Instagram, uma coisa que eu cometi um erro há muito tempo atrás, e eu não quero que outras pessoas cometam, é não replanejar. Então, uma coisa muito importante que a gente faz, por isso que eu gosto muito de planejar semanalmente, igual a Renata falou. Às vezes chega no final de semana, eu consigo olhar para trás, olhar para a minha semana e falar o que deu certo, o que deu errado. O que deu errado, por que deu errado? Às vezes eu coloquei muita coisa em um dia que eu não ia dar conta. Tudo bem, para outra semana eu não vou cometer a mesma coisa. Então a gente volta, replaneja, e aí vai para outra semana já sabendo o que pode acontecer, o que não pode. Isso me ajuda muito. Espero que ajude vocês também. Nem todo planejamento precisa ser quadradinho, escrito como o da gente. Às vezes o planejamento mental está valendo também, gente. Precisa ter um planejamento. Uma coisa que eu quero falar rapidinho. Aqui que a Carol acabou de falar, Caroline. Lembrar de se distrair, meditar, correr, ouvir música. E uma coisa que me ajuda muito o tempo para isso está dentro do meu planejamento. Eu não espero sobrar um tempo para fazer isso. Eu já sei que eu preciso cuidar de mim. Então isso já está dentro do meu planejamento. Já tem lá um tempo para eu ficar com a minha namorada, eu tenho um tempo para ficar com a minha mãe, eu tenho um tempo para fazer meu exercício. A cada 3 dias vou lá, faço 1 hora de exercício, para a gente se manter ativo também. E então não espere sobrar tempo para fazer isso, porque nunca vai sobrar, viu? É igual dinheiro, nunca sobra. Se você não se planejar para usar, não vai dar certo. Mais ou menos isso, né? Acho que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Não? Obrigada, então. Quero agradecer, Lu, você. Imagina. Obrigada. Eu que queria agradecer, né, em nome da Cíntia e do grupo todo do Movai. Preciso abrir, né, Cíntia? Agradecer em nome de todos, a Renata e o Matheus, né? Acho que a gente está num momento, assim, vivendo o momento, entendendo o momento, né? Tudo ao mesmo tempo, assim, a gente não teve um preparo para esta situação toda, em todos os sentidos, né? Nenhum preparo em termos de ensino, de aprendizagem, mas preparo emocional para viver tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu agradeço, né? Vocês estão nos ajudando a entender um pouco uma faceta da situação a que todos estamos expostos, né? E agradeço em nome do grupo, de todos os participantes. Penso que foram contribuições muito importantes, né? Acho que são dicas fáceis, são dicas importantes, assim, que os alunos podem, né, incorporar o seu modo de estudar, o seu modo de pensar a disciplina, o professor.
acho que uma das nossas dificuldades é, muitas vezes, a oposição que se põe entre professor e aluno, né? Parece que nós somos dois grupos que um precisa ganhar do outro, né? Nós precisamos ganhar dos alunos, os alunos precisam ganhar da gente, e fica uma disputa desnecessária, cansativa, desgastante, né? Então, acho que uma das possibilidades que a gente tem neste momento é de rever essa posição, né? Já que estamos todos do mesmo lado, todos com, né, aprendendo e todos com a possibilidade de contaminar, quer dizer, tudo. Agora somos um grande grupo, né? E acho que eu não acredito muito que as pessoas vão mudar com a pandemia, né? Eu falo isso desde o começo, Cíntia já ouviu eu falar isso, eu não acho que as pessoas vão mudar muito, mas eu acho que as pessoas que quiserem vão poder aprender muitas coisas, né? E vão poder rever muitas coisas. As que quiserem, né? Eu não acho que vai ser uma mudança automática, né? Então, eu agradeço novamente, Matheus, Renata, né? Abro a palavra, então, à Cíntia e ao grupo. Um bom descanso para vocês, que essa noite seja uma noite tranquila, sem tiros, sem sobressaltos. Sem sobressaltos. Só queria agradecer novamente o Matheus, a Renata, obrigada. Acho que vocês contribuíram bastante. É uma das coisas que os alunos estavam pedindo bastante, que são essas dicas, são algumas coisas que podem ajudar aí no planejamento. No nosso retorno, semana que vem, o IB retorna às aulas, né, remotas, as atividades remotas para terminar os primeiros semestres, e eu acho que está todo mundo ansioso também para como vai ser esse retorno, né. Obrigada, gente. E só para falar para vocês, coloquei no chat aí, avaliem nossa atividade, que é importante pro grupo. E é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa? Obrigada, Cíntia. Obrigada, Lu. Eu quero falar que eu tenho uma casinha em endereço fixo, que é dentro da Faculdade de Medicina, no primeiro andar daquele prédio apelidado de shopping, qualquer coisa, pelos alunos, que é aquele prédio de administração, Mediplaza, com os alunos. Eu tenho uma casinha, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, essa casinha física, quando voltar, eu estou lá à disposição, quando não voltar, eu estou à disposição, vou deixar meu e-mail, vocês fiquem à vontade. Milena tem os meus contatos, a Cíntia também, eu vou passar meu e-mail pessoal para vocês, e fica à vontade, se eu puder contribuir, eu falo para os alunos que no NAP sempre tem um colo gordinho e um ouvido atento. Enquanto eu não emagrecer, o colo é gordo ainda. Gente, queria agradecer muito pela oportunidade, foi ótimo estar aqui com vocês, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, foi muito bom poder aprender com vocês também, e reforçar aquilo que a Lu e a Renata acabaram de falar, que os alunos e os professores estão do mesmo lado, não é uma briga, não é uma disputa, então a gente como aluno, vamos nos colocar no lugar do professor também, vamos às vezes tentar facilitar para ele, que ele vai querer facilitar para a gente também no futuro, não é uma briga, não é um querendo complicar a vida do outro, é os dois tentando achar a melhor maneira de construir o conhecimento. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida em relação à minha parte também, pode me chamar no Insta, Matibelin, com 2 T's. E isso aí, uma ótima noite. Espero que essa apresentação tenha ajudado a gente a sair um pouco daquilo que a gente está vivendo nesse momento complicado, né? E se prepare para a semana que vem. Vamos voltar para a atividade remota com tudo, hein? Uhum. A diferença de quem é jovem e de quem é velho, gente, o jovem dá um Insta, o velho dá o e-mail. Ô, Renata, e a velha aqui fica pensando qual é o número do WhatsApp. Entendeu? Eu pensando que não sabe o próprio número. Acontece. O jovem dá um Insta, vai no Insta, vai no e-mail, gente, vai no e-mail, que a tia aqui está usando e-mail ainda. É assim, cada um na sua. Eu acho que o vento que bate lá, bate cá também, né? Tá todo mundo aprendendo. Acho que se a gente tiver... A gente deixa essa universidade cada vez mais forte, que essa universidade é linda, de uma complexidade que só a gente tem, mas é linda. Né? Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até, tchau.
Pessoal do Movai, se puder ficar um minutinho. Vocês estão gravando ainda, tá? Ui, vou tirar. Não, não tem problema, não. Não, é que depois acontece que nem